Exame de toque retal. Atualmente estamos em novembro, que é o mês do Novembro Azul, aquela campanha de conscientização na população em relação ao câncer de próstata, e muito é falado, muito é comentado sobre o exame de toque retal, que seria uma das ferramentas que nós urologistas utilizamos para o rastreamento do câncer de próstata. Porém, é um exame que gera constrangimento, é um exame que muitos homens, às vezes, evitam de ir ao urologista porque não querem fazer, com medo desse exame, por se sentirem bastante desconfortáveis. Então, fica a seguinte pergunta: o exame de toque retal realmente é necessário? É um exame que ainda tem aplicabilidade atualmente? Ou é um exame que já se encontra obsoleto, é um exame que não tem mais aplicabilidade nos dias atuais? Eu sou o Dr. Petrônio Melo, sou médico urologista, e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bom, pessoal, antes da gente dar início então ao conteúdo do nosso vídeo, gostaria de pedir mais uma vez para vocês deixarem aquele like, isso nos ajuda muito, se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificações e, se vocês consideram esse vídeo útil e produtivo, compartilhem com seus amigos. Bom, então nós vamos falar sobre a importância atual do toque retal, se é um exame que ainda tem uma importância grande no rastreio para descobrir, fazer o diagnóstico do câncer de próstata, ou se é um exame obsoleto, que não tem mais nenhuma função, não tem mais aplicabilidade no mundo atual. Sabemos que existe atualmente o exame de PSA, que é um exame de sangue que também auxilia no rastreamento, no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Então, muitos homens, por constrangimento, querem somente fazer o PSA e não querem fazer o exame de toque retal. Porém, isso seria o mais correto? O exame de toque pode ser deixado de lado, somente o PSA ser feito? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu vou citar a literatura médica mais recente a respeito desse assunto para tentar justificar a realização ou não do toque retal para rastreamento do câncer de próstata. Bom, meus amigos, em 2018, um grupo canadense publicou um trabalho bastante extenso e avaliou a realização do exame de toque retal em unidades primárias, que seria equivalente aqui no Brasil aos postos de saúde, às UBSs. E a realização desse exame nessas unidades primárias, por clínicos gerais, por médicos de saúde primária, seria útil, seria interessante a realização do exame de toque por esses profissionais. Isso auxiliaria ou não a diagnosticar o câncer de próstata com maior eficácia e seria um rastreamento para esse câncer mais efetivo. E esse trabalho, na verdade, ele foi bastante desanimador, pois ele mostrou que a sensibilidade e a especificidade do toque retal nesse tipo de profissionais, nos profissionais de saúde primária, que seriam os clínicos gerais, é bastante baixa. Tanto a sensibilidade como a especificidade foram menores do que 60%. Isto é, naqueles pacientes que tinham câncer de próstata, menos de 60% deles, o toque retal dizia que eles tinham a doença. E também naqueles pacientes que não tinham a doença, em menos de 60% das vezes, o câncer de próstata foi descartado com o toque retal. Então, esse trabalho ele acaba recomendando que o exame de toque não seja feito por profissionais de saúde primária, por clínicos gerais, mas ele também coloca uma recomendação, um provável motivo para isso ter acontecido, seria da inexperiência desse tipo de profissional que não está acostumado com a realização desse tipo de exame. Já urologistas provavelmente teriam uma acurácia, um resultado melhor do toque retal do que esses clínicos gerais. Apesar desse estudo canadense ter sido contra o toque retal, porém deixando bem claro que seria na saúde primária, temos vários trabalhos que corroboram a importância de realizar o toque retal.
Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo de todos esses trabalhos que eu estou citando para vocês. Um trabalho bastante relevante comprovou que o câncer de próstata ele é detectado somente com o toque retal, independente do nível do PSA, em 18% das vezes. Então, uma porcentagem considerável dos pacientes vai ser diagnosticado somente com o toque retal. E esse mesmo trabalho mostrou que em pacientes com PSA baixo, que seria menor do que 2, e muitas vezes é um PSA que nem gera grande preocupação por parte do urologista, nessa população de pacientes com PSA menor do que 2, o toque estava positivo, se você sentia uma alteração no toque retal, 30% desses pacientes de fato tinham câncer de próstata, mostrando a importância de realização do toque retal, pois alguns pacientes, mesmo com o PSA baixo, você pode ter a doença e com o toque você acaba fazendo esse diagnóstico precoce. Além disso, um outro trabalho mostrou que em pacientes que além do PSA alterado, quando também tinham um toque retal alterado, o risco deles realmente terem câncer de próstata na biópsia era o dobro daqueles pacientes que somente o PSA estava alterado e o toque retal estava normal, demonstrando a importância de realizar o toque retal para já termos uma ideia se esse paciente de fato tem o câncer de próstata ou não. E não só em relação ao rastreamento, não só em relação ao diagnóstico. O toque retal, ele também pode ajudar muito no prognóstico, em saber se esse paciente tem uma doença inicial ou se é um câncer de próstata mais avançado. Através do toque retal, já conseguimos ter uma ideia do volume da doença, isto é, se a doença está comprometendo somente metade da próstata, está comprometendo os dois lados da próstata, ou se a doença já está localmente avançada. O toque retal consegue nos dar também essa informação. E isso muda completamente o prognóstico. Quanto mais avançada localmente a doença, pior o desfecho, maior a chance da doença voltar após o tratamento e, consequentemente, maior o risco de morte nesse tipo de paciente. Então, resumindo, apesar de ser um exame que gera constrangimento, que muitos homens eventualmente não gostam de fazer, o toque retal ainda é um exame muito importante que nos dá bastante informação, tanto em relação ao diagnóstico quanto ao prognóstico. Porém, é importante destacar, inclusive a literatura médica mostra isso, esse exame tem que ser realizado por um urologista. Clínicos gerais, talvez pela pouca experiência em realizar esse exame, tem uma sensibilidade baixa para diagnosticar a doença. Então, sempre procure um especialista para realizar esse exame em você e dessa forma fazermos um rastreamento adequado do câncer de próstata. Bom, pessoal, então é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Qualquer dúvida, pode me deixar aqui nos comentários. Eu vou estar respondendo vocês. E a gente vai ficando por aqui por hoje. Até mais, fiquem com Deus. Um grande abraço.